Bom dia, Deus abençoe seu dia, seja bem-vindo mais um Toda Manhã com Deus, que essa semana seja uma semana abençoada, debaixo da graça, do poder e da unção do Espírito Santo, amém? Hoje eu quero falar de vencer o mal. O texto que eu quero ler está em Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nós sabemos que o mal, ele existe. Essa é uma constatação que tomamos quando amadurecemos diante das dificuldades da vida. O próprio Deus se alarmou ao notar tanta maldade no mundo. Todas as pessoas, certamente, já se perguntaram por que existe o mal e qual a sua origem. E para entender sobre o mal, nós vamos fazer duas perguntas. O que é o mal e como vencer o mal? Jó, ele foi um exemplo de quem experimentou os males e venceu com a ajuda de Deus. Diante de tantas dificuldades na sua história de vida, Jó perseverou no bem e recebeu a bênção de Deus. É possível viver no mundo e conhecer o mal? Vamos aprender um pouco com a vida de Jó, né? O que é o mal? O mal é a ausência de Deus no mundo em pecado, que Deus é amor, a fonte de todo o bem. Então podemos concluir que a maldade é a falta de Deus. Não que não haja Deus, mas que a sua presença é ignorada pelo pecador. Quanto mais próximo de Deus, mais longe estamos do mal. Podemos definir três tipos de mal: o mal natural, o mal humano e o mal espiritual. O mal natural, vamos ver lá, Jó capítulo 2, 9 e 10. Então sua mulher diz: ainda conserve tua integridade, amaldiçoa Deus e morra. Mas ele respondeu: fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Jó entendeu, no primeiro momento, que tudo o que aconteceu a ele de mal era algo natural. Por isso ele repreendeu sua mulher. Além de tudo, ele confiava na soberania de Deus, acima de todo o mal que poderia recompensá-lo. Então, o mal natural são coisas normais da nossa vida e nós precisamos entender e conformar, e também podemos lutar para superar. Alguns tipos de mal natural enfrentamos pelo ser humano, que são a dor, as enfermidades, as perdas, os problemas climáticos que variam em cada lugar, várias coisas. Agora existe o mal humano. Jó 4:8 fala: segundo eu tenho visto, os que lavam iniquidade semeiam o mal, isso mesmo eles seguem. A maldade do ser humano revela que, além de estar sujeito a sofrer males, a humanidade também é ativa e responsável por coisas ruins que acontecem. O mal humano pode ser aprendido pela própria pessoa e ensinado pelas gerações. Infelizmente, muitos males que a humanidade sofre é consequência de suas próprias ações. Jesus disse que dentro do coração dos homens é que procede maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmias, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, tudo depende da pessoa escolher entre o bem e o mal. Se alguém olha com maus olhos, logo a malícia se torna conta do seu coração, pois são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. É o que diz Mateus 6:22. Jó reconheceu que estava cercado da maldade pelas pessoas ao seu redor. Alguns tipos de mal humano são violência, a malícia, os desejos malignos e toma a forma do pecado. É o desejo de fazer mal para alguém que toma o coração da pessoa. É a falta de Deus no coração das pessoas. As pessoas podem estar até na presença de Deus, mas o coração dela é mau. Ela deseja fazer mal para as pessoas. Ela deseja falar coisas que machucam as pessoas, né? E isso é o pecado. E existe o mal espiritual, que Jó fala em 1:6-7. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens?
Satanás respondeu: o Senhor disse, de rodear a terra e passear por ela. O mal também tem sua origem espiritual, mas uma estratégia maligna nos faz ignorar sua existência. Não ignore o mal. Para vencer o mal é preciso saber que ele existe. Sabemos que todo o mal é personalizado em Satanás, que é o nosso inimigo e opositor do nosso próprio Deus. Por isso odeia o bem e as pessoas amadas do Senhor. O livro de Jó relata 2 vezes que Deus reuniu seus anjos, o diabo, e o diabo apareceu para intrometer. Isso revela que Satanás persiste afrontando o próprio Deus para perseguir seus servos. Nesse texto percebemos que todo mal se rende diante do poder divino. Todo cristão deve saber que estamos em uma batalha espiritual contra as forças visíveis das trevas. E o diabo é personificado no mal e tenta nos enganar para pensar que ele não existe. Existem alguns tipos de mal espiritual, que são o pecado, as perturbações espirituais, a possessão, a influência maligna, né? Mas não precisamos temer o espiritual, é só sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, o que é o mal? O mal é a ausência de Deus. E como vencer o mal? Somente pode vencer o mal o Senhor, que é maior que tudo, é o seu amor, que é mais forte de qualquer força do universo. Já sabia disso, então superou todo o mal que sofreu confiando na bondade divina. Ele sabia, Jó sabia disso. Amém? O exemplo de Jó, devemos fazer 3 coisas: orar, desviar e buscar o bem. Orar. Oração é a maior arma contra o mal. Por isso, Jó orava sempre por sua família, por seus amigos. Foi em meio de maior dificuldade na sua vida que Jó exerceu o poder de oração, intercedendo também por seus amigos. Então, através do poder da oração, Jó teve sua história restaurada completamente. Desviar-se. A história de Jó se resume ao dizer que ele desviava do mal, ao ponto de o próprio Deus reconhecer e dizer que Satanás 2 vezes que Jó tinha qualidades de desviar do mal. Nesse mundo existem tantos males que não podemos evitar, mas devemos fugir da aparência do mal. Então, infelizmente, muitas pessoas são atraídas por coisas que são enganosas e no fim terminam mal. A melhor forma de desviar do mal é buscar a direção de Deus para as nossas vidas, que é a fonte de todo o bem e amor. E buscar o bem. Jó tomou a decisão de buscar o bem para a sua própria vida, pois bastava tantos males que ele já tinha vivido que acreditava que viria um tempo bom de Deus e de todo o mal cessaria. O bem e o mal podem ser comparados como um depósito que nós temos nas nossas vidas. Se juntamos coisas boas ou ruins, isso será o que teremos. Afinal, damos aquilo que temos. Por isso, precisamos semear o bem e crer que no tempo certo colheremos bênçãos sobre as nossas vidas. Mas não compete a nós julgar as pessoas e se saber que somente Deus tem o poder de julgar o mal. Nossa parte é sempre buscar o bem e deixar que Deus vence o mal. Então, como vencer o mal? Somente Deus pode vencer o mal. E é possível vencer o mal. Jó reconheceu que todo o mal que viveu tinha um propósito de preparar para a vida. O maior, sabendo, o próprio Jesus restauraria por completo. Saiba que o bom Deus, ele restaura, nos enfrentando, fazendo-nos enfrentar esse mundo. Tá? O mal é a ausência de Deus. Somente Deus pode vencer o mal. Que você se enche de Deus para se tornar uma pessoa cada vez melhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos, Senhor, nessa manhã que só o Senhor pode restaurar, Senhor, nossas vidas para enfrentar o mal deste mundo, Senhor. Seja o mal natural, seja o mal humano, seja o mal espiritual. Queremos aprender a cada dia, orar, pedindo ao Senhor que nos livre do mal, além de nos desviar de tudo que for ruim e buscar o bem a cada dia. Afinal, damos aquilo que recebemos e damos aquilo que temos. Que dentro de nós haja um depósito do Senhor, do amor, para jamais devolver mal por mal e se colocar no lugar das pessoas com uma empatia. Senhor, não que nós, ao fazermos o mal, pensamos assim, que não gostaríamos que fizesse conosco. Então, Deus, colocando no lugar do outro, nós estaremos fazendo com que nossas vidas melhorem a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique na paz, um grande abraço, uma semana abençoada.